Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 18, por gentileza. Dudinha, Samuel 18. Ai, pai. 1 Samuel, tá? Diz assim, ó: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. No versículo 3 diz: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Amém, gente? A palavra de Deus diz que Davi, ele tinha um grande apreço por Jonatas, uma amizade verdadeira, sincera. Amém, gente? Davi, ele tinha um apreço, um amor especial por Jonatas. Eles tinham uma amizade especial um pelo outro. E Jonatas, ele era parente de Saul, fazia parte da família de quem? Saul. Quem conhece Saul da Bíblia? O rei Saul. O rei Saul, você sabe que Deus, ele deu oportunidade para ele. Ele foi levantado a rei, mas ele fez coisas que desagradavam a Deus, e Deus tirou o espírito dele. Amém? Deus rejeitou o rei Saul. Rejeitou pelo fato de Saul não respeitar e não ser fiel ao Senhor, o Deus vivo. E com isso, Deus procurava levantar alguém que fosse capaz de substituí-lo. Amém, gente? Então você se prepara, porque Deus, ele está caçando no bom sentido, entre aspas, os verdadeiros adoradores. Pastor, eu quero ser um homem muito abençoado, eu quero ser uma mulher muito abençoada. Então vigia, se prepare, porque Deus, ele vai levantar alguém. Existem determinadas ocasiões, determinadas posições, determinados lugares que Deus, ele quer levantar alguém, departamentos que ele quer levantar alguém, e esse alguém pode ser um de vocês. Diga: eu recebo. Tira do seu coração esse pensamento que você é limitado, você não pode nada. A palavra de Deus diz o que, missionária? Tudo. Ih, rapaz, fecha aqui. Tudo posso naquele, mas não está escrito assim: algumas coisas eu posso naquele que me fortalece. É isso que está escrito? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, gente? Olha que Deus maravilhoso. Então, servir a Deus não é questão de querer ou não, é questão até de necessidade. Aliás, questão de privilégio servir ao Deus vivo. Ei, ó, eu não estou falando aqui de religião não, tá? Deus abençoe os católicos, os espíritas, abençoe os ateus. Mas quem? Eu esqueci. O budista. Eu não quero nem saber da religião da pessoa. Eu quero saber que aquela pessoa, ela foi criada por Deus, e ela pode se tornar íntimo de Deus. Amém, pessoal? Nós amamos a todos, mas como eu sempre digo, que a palavra de Deus ensina o quê? Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por mim. Jesus fala isso. Se ele está mentindo aí, eu já não sei, mas a palavra diz que Jesus não mente. Amém? Quem é o pai da mentira? Satanás.
Então, independente de credo religioso, nós amamos, a gente olha com carinho para a pessoa. Amém, gente? Aqui não tem acepção, só entra crente, o pastor só gosta de evangélico. Não, nós amamos a todos em nome de Jesus Cristo. A gente não tem barreira, não tem, como a palavra diz que Deus ele não faz acepção de ninguém. Ele não diz assim, ó, você pode, você não pode, sai daqui, que ele pode, nada disso. Deus ele é para todos, ele ama todos. Mas o caminho é Jesus Cristo, é Bíblia, amém, gente? Se você olhar na Bíblia e tiver escrito assim, ó, Pastor Evaldo é o caminho, a verdade e a vida, não embarca não, que vai quebrar na emenda, amém, gente? Eu não sou, é Jesus Cristo, diga graças a Deus. Então aqui diz que Davi ele tinha um grande o quê? Uma grande amizade com Jonatas. Eles se respeitavam. A palavra diz que Jonatas amava Davi do fundo da alma dele, e Davi também, amém, gente? Aí continuando, vai lá 2 Samuel capítulo 4 versículo 4, tá? Filho de quem? Tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de quantos anos? 5 anos, quando Jezreel, chegaram as notícias da morte de quem? E de Jonatas. Então sua ama, quer dizer, a mãe de leite, que a gente conhece, a ama é a mãe de leite, que criou ele, sustentou ele. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Amém? Amém, gente? A palavra diz, missionário, que quando eles souberam que houve uma matança, que mataram o Jonatas, esse que era amigo de Davi, disse que deu um alvoroço na cidade. Ela pega o menino para se esconder, para não morrer também. E o garoto cai e esfacela o calcanhar. Então ele ficou aleijado, ele andava se arrastando. Ele era perfeito, amém, gente? Com quantos anos que ele sofreu o acidente? 5 anos. Quantos anos você tem? Às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, eu estou passando, eu não vou aguentar isso, meu Deus, é dificuldade, é isso, é aquilo, eu conserto uma coisa e quebra outra. Pastor, hoje eu estou passando por algo muito difícil na minha vida, muito, não estou nem aguentando isso. Olha que bênção você chegar à idade que você tem hoje, quantos livramentos que Deus não te deu. Você vê aqui, né? 5 anos se tornou uma pessoa deficiente. E hoje você anda para cima e para baixo. Passou por pandemia, dentro dessa confusão toda. A palavra diz que Saul, havia uma maldição na família. Uma maldição. Era algo, você vê que Jonathan era filho de quem? Saul. É isso? Vamos ver aí? Olha aí. Jonatas, filho de quem? Aí morre Jonathan. A família em peso foi destruída. Mas a palavra diz que o filho de Jonathan, com 5 anos ele sofre o quê? Um acidente. Então, pessoal, analisa isso em nome de Jesus Cristo, por favor. Eu sei que o mundo fala muita coisa. Eu sei que você já ouviu tanta gente falar coisas, eu também ouço. Rede social então, meu Deus.
Muita verdade, mas também tem muita mentira. Eu vou falar a respeito do povo evangélico. Nós que somos evangélicos, presta atenção, eu estou falando de homens e mulheres fiéis a Deus, tá? Eu não estou falando daquela pessoa que você vê lá na rede social, ó, pastor foi pego em adultério, pastor foi pego usando droga, pastor foi pego roubando. Na verdade, ele até tinha boa intenção, mas ele caiu, amém, gente? Ele fez aliança com o mal e caiu. Que às vezes a pessoa ela serve a Deus, mas ela não vigia, ela dá legalidade para que o mal entre. E pessoas se aproveitando do evangelho para enriquecimento ilícito. Então não leve em consideração isso e você falar, não, aquilo ali é um pastor. Não, não é pastor. São pessoas que deixam de fazer aquilo que é para fazer coisas erradas. Então não classifica, não. Por exemplo, eu sou um pastor, eu vou ser pastor até a hora que eu não errar, porque a hora que eu errar, já era. Não tem título. Errou, tem que pagar pelo erro, amém, gente? Eu vou continuar sendo pastor desde o momento que eu venha obedecer a voz de Deus e ser fiel à voz de Deus, amém, gente? Pode acontecer alguma coisa, sim, alguém pode levantar, criar uma situação contra mim, né? Pode acontecer falsas acusações, mas a palavra diz que não há nada em oculto que não seja o que? Revelado, amém, gente? Pastor, só fica tranquilo? É lógico, é Deus é que vai fazer justiça. Se eu não tenho culpa no cartório, amém, gente? Diga glória a Deus. Mas quando porventura a pessoa ela cometeu um deslize, ela erra, então ela deve se dirigir a Deus. Senhor, cria uma situação, errei, vacilei, me perdoa. Mas tem gente que quer continuar na prática do erro. A palavra diz que Deus ele não ama o quê? O pecado, mas ele ama o pecador, amém, gente? Desde o momento que eu não ande na prática do pecado, amém? Aí diz assim, que aos 5 anos de idade ele é acometido de um acidente, esfacela os 2 calcanhares. A ama missionária, a mãe de leite, levando ele para proteger ele, cai. Aí, olha o que acontece. A gente já vai nesse aqui. Inclusive a missionária hoje tem uma palavra, né, missionária? Vai abençoar a missionária. Toma posse que ela tem uma palavra aqui. Como o culto hoje tem um almoço, eu não vou estender muito e vou dar uma oportunidade à missionária para ela poder pregar uma palavra abençoada. Eu nem sei e nem ela sabia também a minha. A gente não fala, senão vira o quê? Algo maquinado. Ela falou assim, ó, Deus está tocando no meu coração para pregar uma palavra hoje. Eu nem perguntei, não quero nem saber, amém, gente? Eu não tenho que estar, bom, eu vou pregar uma palavra, missionária, aí você prega uma para dar concordância, nada disso, eu nem sei, talvez, né, missionária, eu não sei, eu só sei que, ela falou assim, ó, vou tomar o meu banho, aí eu fui lá na Bíblia e fiz assim, ó, deixa eu dar uma olhadinha, ela saiu rapidinho, eu falei, meu Deus, ela me pega, eu não olhei não, gente, é mentira no bom sentido. A gente não combina essas coisas. Isso aí, até porque senão não vai deixar de ser espiritual para ser o quê? Carnal. Aí vocês não são abençoados. Olha o que diz aqui. Colocou lá, Dudinha? 2 Samuel capítulo 9. Bota aí para mim. Diz, ó, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zibá. Chamaram-no. Esse Zibá, ó, ele era servo de quem? De Saul. Servo de quem? Era a imagem de Satanás. Esse tal de Zibá, ele era ruim igual cão. Davi manda perguntar. Aí diz aqui, ó, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zibá. Chamaram-no que viesse a Davi, o rei Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Zibá?
Ele respondeu: eu mesmo, teu servo. É lógico, está na frente do rei. Davi, ele era abençoado nas guerras. Ele ganhava as guerras, porque ele tinha a presença de Deus. Então, aonde há a presença de Deus, tu vai ganhar, tu vai vencer. Amém, gente? Aí diz assim: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Zibá respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. 5 anos, sofre um acidente, ninguém dava nada por ele, a família toda é morta na guerra, mas a palavra diz que por amor a Jonatas, Davi queria abençoar alguém que estivesse vivo ainda da família. Amém, gente? Olha a bênção que é amar alguém, né? Você já pensou se Jonatas, a senhora tem um filho com o nome de Jonatas? Não tem? Pai, olha. A palavra diz que Davi queria abençoar. Eu quero saber. Não é possível que toda a família foi morta. Sabe por quê, pessoal? Eu vou falar uma coisa para você aqui. Não foi Davi que foi lá e fuzilou, que matou. Diz aqui, versículo 4. Davi pergunta: e onde está ele? Perguntou-lhe o rei. Zibá lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Você lembra o que é Lodebar? Eu já preguei essa palavra. Você sabe o que é Lodebar? Sabe? Quem sabe? Rapaz, dá um ponto para ela ali, ó. Era um lugar onde reinava miséria, coisa ruim. Uma cidade onde só tinha pessoas enfermas, doentes, era tudo jogado ali. Joga para lá, Lodebar, joga lá para dentro. Amém, gente? Era miséria. O que você imaginar de coisa ruim tinha ali. E aonde que o menino vivia? Lá. Quer dizer, humanamente falando, o missionário estava acabado. E presta atenção, você que está vivendo uma situação, gente, em nome de Jesus. Às vezes você olha para a situação da pessoa. Meu pai falava assim, eu falo meu pai que ele falava mesmo, tá? Pastor, será que meu pai tinha, eu peguei muita coisa que meu pai ensinava. Ele falava assim: filho, faz a coisa direito, porque estuda, faz as coisas direitinho, não fica. Naquela época era bater gazeta, quem lembra? Eu ia para a escola para comer pão com sardinha e não estudava. Aí chegava lá, né? Ao invés de ir para a escola, ia para a rua comer pão com sardinha. Eu fazia isso. Uma vez levei uma coça. Meu pai falava: faz as coisas direito. Sabe por quê, meu filho? Tem tanta gente aí vivendo na miséria. Não precisa, meu pai falava assim: não precisa nem olhar para trás, basta somente olhar de rabo de olho. Ele falava: não olha para trás não, olha só de lá. Você vai ver tanta gente vivendo mal, tanta gente vivendo na pobreza, na desgraça. Faz a coisa direito para tu não cair nisso. Então, pessoal, esse menino, ele não teve culpa nenhuma, mas sobre a família pairava maldição hereditária, tudo destruído. Mas pelo amor, olha só, por amor de Davi ao seu pai Jonathan, esse menino, Deus tocou no coração de Davi. Olha para ele. Amém, gente? E é o que Deus está fazendo aqui nessa manhã. Deus está falando para alguém, presta atenção aqui. Presta atenção. Eu estou falando para você isso aqui sem medo de errar. Presta atenção.
Deus está tocando no coração de alguém para olhar para você, para olhar para você. Às vezes você pensa que você está esquecido, ninguém te dá oportunidade, não acontece nada, você tem desejo e a coisa não rola, não vai. Deus está tocando no coração de alguém para olhar para você. E muitas das vezes a pessoa pensa: quem vai me ajudar? Quem vai fazer algo? Quem vai contribuir para que uma porta venha a ser aberta? Deus está tocando no coração de alguém. Eu estou falando à luz da Bíblia. Amém, gente? Toma posse disso em nome de Jesus. E é coisa que, humanamente falando, você não consegue resolver, mas Deus consegue. Ele usa, Ele cria situação, Ele usa pessoas. E aqui diz, olha o que diz. Ele pergunta, Davi, ele pergunta: e onde ele está? Eu quero ver ele. Aí diz assim, já pula aí para o versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quer dizer, Lodebar, cidade de miséria, lugar de miséria. Aí diz, versículo 6: vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Ai, meu Deus, ele andava se arrastando, missionário. Quantas pessoas, né, às vezes vê uma pessoa deficiente, cego. O ser humano tem esse hábito de não dar nada pela pessoa. Ele se arrastava, ele não andava normalmente. Mas o que ele disse para Davi? Com toda a luta que ele passava, ele olhou para Davi e falou: eis-me aqui. Amém? Aí, continuando, diz: é o que você deve fazer para Deus hoje, falar: Senhor, eis-me aqui. Tem gente que diz assim, dona Wainear, diz assim: rapaz, busca Deus, aceita Jesus. Eu não estou preparado. Não importa, do jeito que Jesus fala, vem do jeito que você estiver. Chega para Jesus e fala: Senhor, eis-me aqui. Às vezes a pessoa fala: rapaz, como é que eu vou me apresentar para Jesus desse jeito? Eu vou me apresentar para Jesus do jeito que eu estou um bagaço, eu estou um caco, ninguém dá nada por mim. Mas Jesus, basta você falar: Jesus, estou gemendo, mas eis-me aqui. Eu não coloco em dúvida o poder de Deus para te abençoar e transformar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Bem forte, é isso mesmo. É transformação de vida, diga glória a Deus. Quando você bate palma, não é para pastor não, tá? Palma para mim é assim, mas para Jesus é como? Pessoal, bem forte para Jesus, é forte mesmo. Quando eu fico assim, eu bato forte, a mão queima, mas é prazeroso. Diga glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Você precisa falar com Deus: Senhor, eu não sei, eu não tenho ideia, mas eis-me aqui. A palavra diz que Deus, Ele capacita, Ele não escolhe o capacitado. Ele vai capacitar você para grandes coisas em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra. Diz assim, eu vou encerrar, gente, eu vou mais rápido. Diz assim, versículo 4, ele diz: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Zibá lhe respondeu: está onde? Lá naquela terra lá, onde era miséria. Aí pulando aqui já para o versículo 7, diz assim: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de quem? Aliás, versículo 6 diz: vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e disse: eis-me
Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, não tenha medo, porque ele tinha tudo para ter medo, missionário, porque morreu toda a família. E Davi fala: não tenha medo, não tenha medo, eu mandei te chamar. Aí diz assim: porque usarei de bondade para contigo, por amor a teu pai, quer dizer, por amor a Jonatas, teu pai. Diz assim: restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Vai sentar na mesa do rei, no palácio. Diga glória a Deus. Aonde ele estava, missionária? Numa terra Lodebar, terra da miséria. Ai, papai, olha aonde Deus, olha como é que Deus muda a situação da pessoa. Os heróis da Bíblia morreram, mas Deus não morreu não, é o mesmo que operou aquilo, que foi lá no coração de Davi. Olha para ele, vai lá, busca ele. É o mesmo Deus que está olhando hoje, é o mesmo Deus que está criando situação para te abençoar. Acredite, creia em nome de Jesus Cristo. Se você não crê, a gente está perdendo tempo aqui na Bíblia. Toma, pastor, eu sei, pastor, eu respeito, mas o negócio está difícil. É isso mesmo, bem difícil mesmo. É Lodebar, terra de ninguém, deserto, coisa ruim. Mas Deus, ele toca no coração de Davi, e é para continuar. Diz assim, ele diz: tu comerás pão sempre à minha mesa. Ei, ele diz o quê? Comerá pão de vez em quando? Só hoje? Para sempre. Davi, missionário, quis dizer para ele: ó, até o dia, enquanto vida tu tiver, tu vai comer na minha mesa, na mesa do rei, no palácio. Diga glória a Deus. Quantos creem que nenhum lugar da geografia da terra é capaz de impedir Deus de te achar? Quem me vê morar em terra seca, na terra da dor e da tristeza, igual Mefibosete a se arrastar, desprezado, sem valor em Lodebar, não sabe que o Senhor ainda vai me honrar. Dessa terra de pavor Ele vai me tirar, e os sonhos que um dia eu perdi Ele restituirá. Se Davi mandou chamar pra com ele se assentar, o último da casa de Saul, imagina
só uma